Estamos aqui para debater a proposta de Decreto Legislativo Regional do PCP, cuja epígrafe é Sistema de Autonomia Social para a Região Autónoma da Madeira. E pasme-se que, ao ler esta proposta, compreendi que há um conjunto de matérias que, independentemente de nos aproximarem ou distanciarem nesta casa, não devem ou não deveriam ser questionadas do ponto de vista da população da Madeira. E no que diz respeito à questão da segurança social, importa referirmos, como muitas vezes a oposição pretende esquecer, que a nível das taxas de risco de pobreza, os territórios insulares têm sempre um risco associado e maior do que aquelas que são as economias de uma dimensão continental. Dimensão continental essa que nós não temos, mas que os senhores deputados esquecem-se de referir que no período antes da pandemia a taxa de risco de pobreza das diversas ilhas do Atlântico e da Macaronésia, a mais baixa era na região. Canárias é muito mais rico do ponto de vista do PIB e muito maior, e tem uma taxa de risco de pobreza maior que a região, 34%, 34,8%. Os Açores, muitas vezes visto como o exemplo de governação por parte do Partido Socialista, principalmente nos tempos de Vasco Cordeiro, tinha uma taxa de 32%. A região tinha também, nesses tempos, e já o disse várias vezes em várias intervenções nesta casa, uma taxa de 30%. E assumimos que, em virtude da crise provocada pela Covid-19 e, naturalmente, que afetou uma economia amplamente virada para o turismo, foram fundamentais os apoios que se viram, quer através do Farol e o FEAS, e muito bem dito aqui pelo Sr. Deputado proponente Ricardo Lume, como vitais para a resposta social a dar na região autónoma da Madeira e que, naturalmente, foram prorrogados para o orçamento de 2021. Mas importa também dizer-se que, e num tempo em que nesta casa se discute a importância das relações com o Estado, que há uma matéria em que nós não somos menos portugueses que os outros, que é na solidariedade, que é na aproximação ao povo português e na dignidade em cada sítio deste país, seja no Porto Muniz, no Porto Santo, em Feixe de Espada à Cinta ou em Lisboa, a necessidade de sermos iguais perante a lei. E aquilo que me parece do decreto legislativo regional apresentado pelo PCP, e já lhe respondo, Sr. Deputado, é que há aqui uma confusão das amplitudes de atuação do Governo regional e da possibilidade dos órgãos de governo próprio. Se não vejamos, os princípios gerais que regem a segurança social são princípios que são nacionais. São definidos através da Lei nº 4/2007, 16 de janeiro, e em que se define como a universalidade, a igualdade, a solidariedade, a equidade social, a diferenciação da responsabilidade pública, da complementariedade, da unidade e da descentralização, da participação, da eficácia, da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos à informação, de garantia judiciária e da informação. E, portanto, neste aspecto, partindo deste princípio, percebemos que, do ponto de vista da lei, nós não somos, nem deveríamos ser, menos que os restantes portugueses do território continental. Agora, aquilo que me parece também é que o proponente se esquece que, no âmbito das autonomias da região e no âmbito da possibilidade de densificar do ponto de vista jurídico estas normas, o proponente se esquece que existe o Decreto Legislativo Regional número 9/2006/EM, que fixa os critérios orientadores do sistema da ação social, da área da segurança social da região, de modo a potenciar a sua evolução de uma forma eficaz e de uma forma que tem permitido combater as desigualdades e as assimetrias. Nós temos discutido nos últimos meses nesta casa a importância de, mais do que haver igualdade, existir a equidade nos tratamentos. Sabemos que é diferente a insularidade da Madeira em relação à insularidade do Porto Santo, mas sabemos também que é diferente a insularidade de Lisboa para São Miguel, para o Corvo ou para as Flores.
Mas é exatamente por isso que, nas responsabilidades do Estado, os órgãos de governo próprio das regiões autónomas devem ter uma postura precisamente contrária àquela que é vertida neste diploma. Porque neste diploma pretende-se que os custos ou as desigualdades ou as assimetrias que não sejam asseguradas pelas verbas da segurança social, que é, pois embora a regionalização do serviço, um orçamento definido por Lisboa, seja compensado com o orçamento regional da região autónoma da Madeira. Senhor deputado Ricardo Luna, é importante que compreendamos que as assimetrias estruturais provenientes de um povo e de uma economia insular, e de um território também ele insular, não são situações que sejam comparáveis a programas ou a respostas momentâneos para responder a uma crise efetiva e que apareceu sem que ninguém estivesse à espera dela. E é importante que, por muitas boas intenções que se tenham, nos princípios desenvolvidos e na criação deste sistema para a autonomia social, nós não somos, como eu já estou farto de dizer na minha intervenção, e peço desculpa aos senhores deputados, portugueses para pagar mais por estarmos distantes. E o PCP assume neste diploma que nós somos portugueses que, por estarem distantes, têm a responsabilidade de pagarem as questões da insularidade e as questões estruturais que obrigam à solidariedade nacional. Bem sei que o senhor deputado esteve nesses trabalhos, tal como eu, que compreendemos que a dimensão constitucional que é dada pela atual Constituição da República Portuguesa ao princípio da solidariedade é menos feliz na redação do legislador constituinte. Nós não somos portugueses por solidariedade, nós não somos portugueses de mão estendida e temos naturalmente condições no nosso território que obrigam a essa solidariedade diferenciada. E aquilo que eu desafiaria, e para concluir a minha intervenção, o Partido Comunista a fazer, era a trazer a esta casa uma proposta de lei à Assembleia da República que verificasse esta condição de equidade, que olhasse para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, como se falou hoje, por exemplo, a nível do ensino superior, que um olhar diferente e com um olhar equitativo, porque há questões estruturais que, por muito que as debatamos em instrumentos, como as relações financeiras entre o Estado e as regiões autónomas, tal como neste tipo de diplomas, temos uma necessidade de responder e de diferenciar de forma estruturante. Porque é importante não esquecer também que o senhor deputado, na sua intervenção, o senhor deputado proponente, referia a importância da criação da riqueza para darmos mais condições e para que os madeirenses tenham menos necessidade dos apoios sociais. Senhor deputado, se há coisa que nós nos orgulhamos de ter feito, sozinhos durante 43 anos, conjuntamente com o povo madeirense, e desde 2019 com o CDS, é dotarmos a nossa região de condições de desenvolvimento que fizeram com que fôssemos da mais atrasada região à segunda região mais rica do país. Se há coisa de que nos orgulhamos, é a capacidade transformadora na sociedade em que as novas gerações, as gerações das autonomias, viveram melhor que as gerações anteriores. Certo é que nada está garantido, nem as coisas são resolvidas por decreto. Agora, aquilo que eu não vi foi a criação da riqueza, a proteção do emprego e do trabalho nos espaços governados pelo PCP no mundo, nem sequer falo na Europa. E é exatamente por isto que, no âmbito das políticas sociais a desenvolver, quer seja nas políticas de resposta de emergência, quer seja nos programas de ajuda alimentar, quer seja na resposta até à necessidade dos apoios judiciários, o povo da Madeira poderá contar connosco, com a nossa forma de estar e de liderança, de proximidade, não de quem dá a cana e o peixe, mas sim de quem dá a cana para ensinar a pescar. Ao contrário da esquerda, nós não queremos que as pessoas vivam de subsídio ou dependência. Queremos apoiar os mais pobres, queremos apoiar os mais vulneráveis, queremos um Estado mais forte, porque se há coisa que nos orgulhamos é da revolução tranquila que fizemos, não só hoje, mas sempre. Muito obrigado.